Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela presença, estou vendo, sim. Obrigado pela presença de todos. Gostaria de agradecer a organização da SET, Daniel, também convite do Fini, presença de todos aqui no Sul. A gente vai falar um pouco hoje sobre tecnologias de infraestrutura, mas de TI, aplicadas a algumas soluções de broadcast, analisado por algumas demandas novas de mercado, quais são os padrões que têm aparecido, têm surgido em cima dessas novas demandas e como os broadcasts, os usuários podem endereçar essas novas tendências e padrões em seu benefício. Seja uma excelência operacional, seja uma redução de custo operacional, uma redução de investimento inicial, um custo inicial de um projeto, a gente vai falar sobre isso. Hoje, mais e mais no mercado, nos últimos anos, a gente tem visto uma série de padrões, formatos e demandas específicas para vários tipos de aplicações. Seja na área de ingest, seja na área de produção, captação, playout, transporte, transmissão. Mas, obviamente, que esses formatos, esses codecs, eles surgiram para atender essas demandas de necessidades específicas em cada uma dessas áreas. E a pergunta que fica é, qual é o melhor formato? E não só isso, né? Como eu posso endereçar essas novas tecnologias para minhas demandas de uma forma mais eficiente, né? A gente vê especificamente em infraestrutura, que é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, alguns desafios grandes hoje em dia, mas ainda alguns desafios básicos que a gente vê em infraestrutura. Eu diria que eles tiveram um problemão, esses dois, hein? Mas só para quebrar o gelo aqui de manhã, na verdade, para exemplificar que quando a gente fala em infraestrutura, a gente vê desafios do início, da escolha da infraestrutura, de como proceder com uma expansão, como entregar um sistema ou um projeto que tenha um custo efetivo inicial pequeno, para que eu possa expandir de acordo com a minha necessidade. Em todos aqueles formatos que a gente escolheu, obviamente, a infraestrutura é muito importante, porque cada um deles tem um throughput diferente, um formato específico traz uma capacidade de rede diferente. E como é que eu endereço isso? Então, isso é bem importante a gente discutir aqui hoje. A gente vai falar mais sobre duas coisas também importantes, sobre outras tecnologias também de TI aplicadas a playout, também bem interessante, e sistemas de captação, edição e também playout, e algumas novas soluções que o mercado tem apresentado nos últimos tempos. A gente vê algumas tendências vamos dizer, específicas que trazem essas soluções para o mercado, como cada vez mais os broadcasts têm buscado conteúdos personalizados, ou seja, desenvolvido o próprio tipo de conteúdo para aquela aplicação, ou seja, melhor enquadramento para um benefício, para uma receita mais efetiva, né? Cada vez mais conteúdo, e em diversos formatos, obviamente, trazendo, como eu falei, mudanças de receitas e obviamente, tudo isso orientado por uma pressão por custo, vindo como corporação ou como business, em cima de todas essas decisões, né? E, obviamente, todas essas decisões, essas tendências, a gente tem que enxergar todas as oportunidades que isso traz também. Melhora de margem para o business ou para o negócio, ou para reter simplesmente aquele cliente final por uma qualidade percebida ou algum outro padrão interessante. E requisito para isso, obviamente, para eu executar isso, tem que ser eficiência, agilidade, confiabilidade, como eu vou utilizar todos esses recursos no meu business e na minha infraestrutura, por exemplo. Desafios atuais também a gente vê em sistemas de infraestrutura. Em algumas vezes, quando a gente pensa no modelo tradicional, a gente vê algumas incapacidades de expansão. Eu comecei por uma decisão, um projeto, alguns anos atrás e esbarro, agora eu tenho novos formatos, como é que eu vou fazer uma expansão? Então eu entro num trade-off de escolher sistemas novos ou como expandir um sistema que eu decidi alguns anos atrás. As decisões são bem importantes. Desculpa. E do ponto de vista de infraestrutura, é muito importante falar em cabeamento também. A gente vê novos padrões resolvendo problemas de grande infraestrutura de cabeamento hoje em dia e os números que a gente tem é que grandes projetos demandam aí cabeamento mais ou menos 10% de todo o budget do projeto. Ou seja, é um fator extremamente importante em cima dessa decisão, né? Fora isso,
quanto mais complexo é o meu sistema de infraestrutura, menos eficiente é meu diagnóstico, o meu controle dessa rede, né? Então, são fatores que a gente sempre tem que observar. E com isso, com a vinda de novos padrões, por exemplo, como o Ultra HD, todos esses fatores são potencializados, né? Porque a gente está falando de muito mais throughput, obviamente muito mais cabeamento, e como endereçar isso? Sem dúvida nenhuma. Ou seja, quando eu vou partir para um projeto de infraestrutura, tem algumas perguntas básicas, que é o que eu devo considerar, por exemplo, um novo projeto, uma nova demanda, como é que eu endereço minhas demandas atuais em cima desse sistema de infraestrutura e as demandas futuras, como é que eu trago uma redução de custo operacional e quais são as tecnologias disponíveis e uma infinidade de perguntas que eu tenho que responder na hora de um projeto, obviamente, né? Com isso a gente vê alguns novos padrões surgindo, fazendo uma comparação com o SDI. A gente conhece o SDI como uma informação que é transmitida bit a bit ali, mas com uma taxa constante, né? Por exemplo, de forma serial, mas por exemplo, padrões SD, HD, chegando a altas taxas 1.5 GB e agora viabilizando o Ultra HD também, uma tecnologia de transmissão 3G, falando em 3 gigabits por segundo cada sinal. Por outro lado, a gente começa a ver em infraestrutura em si algumas demandas orientadas a IP. Ou seja, eu começo a aplicar alguns protocolos de IP na minha infraestrutura para viabilizar todos aqueles formatos e endereçar minhas novas necessidades de uma forma mais eficiente. Mas inicialmente a gente teve alguns problemas quando a gente começou a falar em IP e infraestrutura, né? Se a gente pensar como base um IP, transporte em IP, que são informações agora não mais transmitidas serial, mas transmitidas de forma em pacote, normalmente fragmentadas, dependendo do padrão, mas em 1.500 bytes cada pacote. São sistemas que, além de ter o payload ali, SDI, uma informação útil, acrescentam uma série de protocolos em cima disso. Então, protocolos de endereçamento, protocolos UDP ou TCP, ou seja, dentro da minha rede dizer quem vai receber esse pacote, como esse pacote vai ser recebido, metadados ou outras informações de tempo, timestamp em cima dessa transmissão. Isso no primeiro momento criou alguns problemas, porque quando a gente fala em rotear um sinal SDI, hoje ninguém tem dúvida que sistemas hoje de roteamento, por exemplo, SDI, com crosspoint, com Time Division Multiplex, por exemplo, TDM, é uma capacidade altíssima para fazer um processamento de roteamento em diversos níveis. Mas quando a gente foi no primeiro momento para IP, por exemplo, falando no primeiro nível ali, um protocolo SMPTE 2022, isso trouxe alguns problemas iniciais, que é imaginar como é que eu vou fazer um roteamento de um sistema IP, como é que fica um fator determinístico que hoje eu tenho com o TDM, ou seja, eu sei exatamente como montar essa informação do outro lado do roteamento, que inicialmente IP a gente não tinha. Como é que eu faço agora com IP? Tem uma analogia interessante que é quando a gente começa a utilizar padrões de IT ou padrões de TI no mercado de broadcast, são mercados completamente diferentes, né? A gente hoje tem, obviamente, protocolos para transmissão e transporte de vídeo, SDI, ou vídeo mídia, ou vídeo comprimido, em protocolos IP, mas são mercados completamente diferentes. Hoje um mercado de broadcast gira em torno de 3,5, 4 bilhões de dólares anual. Acho que não vai chegar para um mercado de telco e, obviamente, falar, você pode adaptar o seu protocolo para eu utilizar a melhor, mais eficiente na minha rede hoje para a minha demanda. São níveis diferentes. Então a gente vê o mercado de broadcast tomando algumas iniciativas de alterar algum desses padrões para endereçar melhor esses protocolos de IT, inicialmente começados a utilizar alguns anos atrás em broadcast. Ou seja, a gente pode imaginar como um protocolo de infraestrutura, o IP em cima de roteamento, por exemplo, o SMPTE 22 como um conjunto de normas que define o encapsulamento de vídeos SDI, vídeos comprimidos ou file, ou seja, formatos de mídia específicos em protocolo IP, adicionando alguns FACs, algumas camadas aí de correções em cima desse sistema, e outros protocolos, como eu falei, o SDI aparece ali como um payload, mas eu tenho uma série de outros protocolos e cabeçalhos em cima desse pacote de dados IP sendo transmitido. E um exemplo prático dos problemas iniciais que eu falei, se a gente imaginar uma matriz, por exemplo, sistema de roteamento mediano hoje,
256 por 256. Hoje, com a solução que a gente tem no mercado, Crosspoint TDM, alguns sistemas mais robustos conseguem rotear a matriz inteira 256 por 256 em um único frame. Isso gera uma informação em torno de 16 terabytes nesse frame no Crosspoint. No primeiro momento, a gente não conseguia endereçar isso numa camada IP. A gente tinha alguns problemas por não ser determinísticos de como essa transmissão em cima desse sistema faria esse buffer ou iria fazer esse roteamento. A mesma coisa com um corte de uma matriz pequena, por exemplo, mediana também 64 por 64, onde eu quero utilizar um input e rotear para 64 outputs. Também tinha algumas deficiências e alguns problemas. E a gente viu, obviamente, o mercado se adaptando e trazendo novos protocolos para endereçar melhor isso. Então, hoje, a gente já vê o mercado utilizando o 2022.6, já com baixa latência, com padrões determinísticos para garantir uma eficiência de roteamento, em cima de conexões de fibra de 10 gigabits por segundo. Ou seja, hoje a gente vê diversos sistemas de roteamento no mercado, no caso da Grasvalio mesmo, com a linha NVIDIA, entregando já protocolos de IP para sistemas de roteamento. E a gente vê novos padrões sendo escritos ou sendo lançados para melhorar ainda mais essa eficiência. Um deles é o SMPTE 425, também baixa latência, determinístico, mas agora com conexões de 40 gigabits por segundo em um single cable, com cabo de fibra. Ou seja, é um salto muito grande para endereçar futuras demandas, por exemplo, 4K. Em 40 gigabits eu consigo transportar 3 sinais 4K, cada sinal aí 12 gigabits, ou seja, 3 sinais 4K, em torno de 384 canais de áudio e todos os metadados necessários em um único cabo de fibra. E esse tipo de solução não pode ser, obviamente, onerosa, primeiro. Então, a gente vê que essas soluções estão sendo apresentadas em cima de os SFPs, ou os SFPs padrões de mercado em 40 GB. Obviamente, não poderia investir muito alto para ter essa minha transição. E uma outra coisa que o mercado tem tomado cuidado, que a gente tem visto, mesma coisa com a linha Grasvalio, é quanto rápido pode ser essa transição. Ou seja, não vou falar legado, mas porque nossa base toda hoje é CDI, mas talvez com esses novos padrões, formatos e taxas de transporte, o SDI se torne um legado. Então essa transição para IP tem que ser muito suave. E os produtos, as soluções têm mostrado essa capacidade de entregar um produto alto nível hoje para você, obviamente, em SDI, mas te dá a opção de fazer uma migração para IP ou para outros formatos à medida da necessidade. E o que é interessante é que essas conversões ou essas migrações são todas baseadas em FPGA. Então, novos padrões que surgirem ou outras aplicações surgirem podem ser, vou dizer facilmente, mas podem ser endereçadas e reescritas em cima desse mesmo hardware. Então, um investimento pontual aí para essa migração torna-se mais eficiente também. Só um exemplo do ponto de vista de cabeamento, por exemplo. Eu posso ter um corte de 3 sinais 4K, ou seja, eu teria quad-link, vamos falar hoje, sistema de uma câmera, por exemplo, entregando 4 feeds, 3 gigabits por segundo cada sinal, então eu estou falando de 12 cabos, e colocar mais todos os meus canais de áudio, metadados, endereçar isso num único cabo de fibra. Essa pode ser uma demanda inicial, mas no futuro a gente pode ter uma alta demanda por throughput, por sistemas de altas conexões, né? E com isso eu trago uma redução de cabeamento de 92% na minha instalação. Esse é um exemplo prático de quanto eu consigo reduzir do ponto de vista de infraestrutura de cabo para uma instalação com uma plataforma que seja de transição, mas você possa migrar de acordo com a minha necessidade, né? E a gente começa a ver algumas tendências no mercado também. A gente vê muito se falar hoje de eu tenho já disponível sistemas em protocolos de TI na minha infraestrutura, viabilizando roteamento, meu protocolo está pronto, mas e os outros equipamentos? O que eu vou conectar nessa matriz? Como é que eu vou trazer utilizar esse benefício dessa tecnologia de TI em outros sistemas? Então a gente vê uma demanda e uma tendência do mesmo protocolo, ou desses protocolos, serem aplicados a sistemas de câmeras, a sistemas de switcher, a servidores, sistemas de replay, master control, multiviewer e outros também no futuro, para que as soluções para o broadcaster não seja só o roteador está pronto para IP, mas o mundo broadcast está pronto para IP.
Então, essa é uma tendência que a gente tem visto. E com isso, obviamente, a gente ganha maior eficiência na utilização de recursos com esses protocolos, benefícios operacionais de monitoração e controle em cima disso, redução de custos operacionais e aumento de receita. Essa é a base de qualquer projeto também, infraestrutura não é diferente. E é interessante que um exemplo prático que a gente tem visto, um exemplo que eu coloquei aqui na apresentação, existem alguns casos onde hoje os equipamentos já conseguem entregar uma camada IP. E vou utilizar um caso, por exemplo, de um Redend ou de uma operação Pay TV. A gente vê muitos casos onde uma operação Pay TV com 300, 400 canais no line-up, metade deles o service provider não precisa trazer isso para o domínio banda base, ou seja, decodificar e depois reencodar esse sinal, porque ele não faz nenhum processamento de vídeo, áudio, brand, nada em cima disso. Então a gente vê, por exemplo, já hoje sistemas sendo endereçados, por exemplo, numa cadeia de recepção, os meus decoders DVB-S2, os meus encapsuladores entregando uma camada IP para os meus moduladores, mas eu tenho um router no meio desse processo para fazer o roteamento corte entre cadeia de recepção principal ou backup, mas é simplesmente um switch IP, não mais SDI. E o que é muito importante que está sendo apresentado para o mercado é a camada de controle e monitoração disso, porque isso não pode ser traumático, não pode ser difícil para o usuário final. Hoje, quando você fala no sistema de roteamento, os sistemas de controle desses sistemas de matriz, de alto sistema de roteamento, são extremamente eficientes, onde o operador olha source name, destination e faz um corte complexo numa matriz. Na parte IP não pode ser diferente. Quando a gente fala de controlar um switch IP, obviamente, a gente não pode falar do operador entrar em linha de comando e falar, vou digitar agora 192, 168, não é isso. O que a gente tem que trazer, obviamente, são sistemas eficientes em cima dessa camada. Então a gente vê isso como uma tendência. Layers ali de roteamento sendo feitos em switchers padrões de rede, mas quem está utilizando, ou quem vai utilizar isso, está olhando cada vez mais para o sistema de controle. Tem que ser também sem trauma para o nível operacional, obviamente, né? Outras aplicações que a gente vê de protocolos de TI ou camadas de TI para soluções de broadcast, uma delas é quando eu vou fazer regionalização ou comercialização. Tem soluções de baixo custo utilizando esse tipo de, a gente vai falar sobre isso, esse tipo de camada. E também para captação, edição e playout. Como é que eu posso usar um workflow, por exemplo, bem interessante, inteligente, utilizando camadas, protocolos e sistemas de TI para minha aplicação hoje, sistemas prontos. Então, uma delas falando sobre regionalização. Imagina num modelo tradicional, onde eu tenho que fazer uma regionalização. Então, além do meu conteúdo nacional ou regional, regional, eu tenho que mandar a minha também, aqui nesse exemplo via satélite, a minha comercialização, por exemplo. Ou seja, como é que eu posso tornar esses conteúdos mais relevantes para o telespectador? Um dos casos seria realmente fazer uma regionalização, adicionando conteúdos locais que tem um impacto em custo muito grande. E, na maioria dos casos, isso me traz a receita esperada ou o que eu espero como business para esse conteúdo regionalizado. Se a gente falar em satélite, por exemplo, a gente vê que o segmento espacial tem um peso grande nesse cálculo desse retorno de investimento para qualquer decisão de regionalização, né? Só alguns exemplos numéricos, a gente está falando mais de $1 milhão anual, por exemplo, com um sinal HD sendo transportado no segmento espacial, por exemplo, dependendo da região, obviamente. Mas e como ficam esses custos quando eu tenho que transportar via satélite, por exemplo, fazer um MCPC, além do meu conteúdo nacional, também a minha regionalização e tudo mais? E como endereçar isso de forma diferente para que eu não tenha um custo operacional muito alto? Então é aí que a gente começa a ver novas soluções, onde o broadcast ele pode fazer, por exemplo, o transporte de um conteúdo regional ou nacional, aquele meu PGM, para diversas centrais ou subsidiárias, ou modelos de afiliação, não importa, mas onde eu vou fazer minha regionalização, ou seja, a gente vê playouts de baixo custo, a gente vai falar mais detalhes sobre isso, e ele consegue fazer um splicing ou um armazenamento do que eu vou regionalizar através de uma rede própria, por exemplo. Ou seja, eu tenho lá do meu headquarter, da minha estação base, a transmissão do meu conteúdo nacional para esses pontos de regionalização.
onde a maior parte do tempo eu tenho o conteúdo nacional sendo cortado ou dado playout, mas eu posso, através de uma rede privada, por exemplo, transportar via file todos os meus conteúdos regionalizados para cada uma dessas praças e fazer essa transmissão desses dados via FTP, por exemplo, para esses sistemas de playout, mas colocar o controle, por exemplo, dessa rede, a automação, o gerenciamento e o controle, o disparo desses playouts, essas listas, através de uma camada remota ou mesmo num serviço na nuvem. Isso é uma solução que a Grasvali apresentou na NAB, que é um playout de baixo custo para regionalização ou comercialização, fazendo o controle e o gerenciamento desse sistema via nuvem, utilizando um serviço da Azure e da Microsoft. Então, o sistema de automação roda nesse layer, onde não tem investimentos altos e pesados para minha regionalização com sistemas de automação. E quando eu tenho minha rede privada, por exemplo, como o caso vou citar aqui a RBS TV, eu consigo fazer o transporte e a regionalização da minha mídia via rede. E controlar isso da nuvem. Ou seja, é um sistema que me traz um baixo investimento inicial, porque são playouts de baixo custo, mas de alta capacidade. A gente está falando ali de cada praça ter 88 horas de XDCAM 50 megabits, até isso armazenado, com altos throughputs para fazer FTP, mas o controle disso me traz um custo operacional baixo, né? E pode rodar na nuvem. Então, esse é um exemplo prático de utilizações de uma camada de TI SaaS para essa aplicação. Obviamente, o benefício inicial que eu vejo é uma redução de custo operacional. Eu posso ser mais ágil na minha regionalização, ou seja, eu posso decidir esse meu investimento, calcular o meu retorno de investimento de forma mais rápida pelo baixo custo de investimento de equipamento e manter a qualidade de serviço, obviamente que é importante para qualquer aplicação em broadcast. Um outro nível que a gente vê também que é bem interessante, falando em captação, edição e playout, são novas soluções onde a gente vê, por exemplo, sistemas de jornalismo cada vez mais colocando sinais no ar, não com apelo de qualidade, mas com apelo de eu trouxe a informação mais rápido que o meu concorrente, eu apresentei a informação na hora certa ou de forma mais rápida. Então a gente vê cada vez mais contribuição de usuários mesmo, ou da própria emissora captando com o próprio celular e trazendo isso de alguma forma para meu sistema de jornalismo, para fazer minha edição, sincronizo com o meu sistema de jornalismo, meu rundown e o meu playout. Uma forma de fazer isso, também apresentada, é utilizar também um serviço na nuvem. Eu consigo, por exemplo, fazer a captação na rua de um sinal do meu iPhone, do meu Samsung, qualquer meu smartphone, fazer esse transporte para dentro da minha emissora via uma rede 3G, por exemplo, utilizando Google Drive ou Dropbox, para primeiro disponibilizar esse conteúdo na nuvem e utilizar uma camada de Media Asset Management que está dentro da minha emissora para ir buscar esse conteúdo nessa nuvem, isso de forma automática. A hora que foi publicado, ele traz isso para a minha emissora. Posso fazer uma transcodificação desse sinal. Por exemplo, se eu tenho na minha emissora a padronização que eu vou fazer em XDCAM 50 megabits, toda a minha produção, toda a minha edição, posso utilizar também um layer de transcodificação para fazer isso. Posso utilizar um layer de edição e playout. Ou seja, isso abre alguns horizontes para mais e mais se utilizar e publicar informações mais rápidas, utilizando uma camada também de TI na nossa aplicação de dia a dia aqui para o jornalismo. É interessante que isso pode ser usado de duas formas. Uma, como eu falei, colocar informação mais rápida no ar, ou seja, uma informação importante que eu não tenho tempo de uma equipe de jornalismo chegar, mas alguém pode contribuir para mim, ou criar um produto dentro da minha emissora. Por que não criar um aplicativo dentro do meu smartphone, onde o próprio usuário possa contribuir vídeos e eu apresentar isso em alguns programas da casa, por exemplo. Então eu abro novas demandas e talvez possibilidade de receitas com esse modelo de negócio. Bom, só queria deixar na apresentação também alguns links mostrando de como a tecnologia IP tem entrado dentro cada vez mais em vários níveis, não só no equipamento em si, uma solução de equipamento em si, mas uma solução como conjunto no mercado de broadcast.
Tem no site da Grass Valley alguns white papers bem interessantes. Para estar na apresentação, o link para vocês fazerem download, que é bem legal. Bom, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida da apresentação, por favor. Deixa eu cumprir o tempo aí. Tá. Deixa eu ter uma pergunta aqui, um momento. Tudo bem, Cristiano? Cauê, RBS bom, TV. Ontem, na verdade, já foi discutido um pouco sobre esse assunto, mas eu queria que tu comentasse um pouco também as questões de sincronismo, as questões de latência do sistema, porque quando tu empacota isso, com certeza vai demorar um tempo também. E hoje, na banda base, a gente tem todo um legado aí com relação a sincronismo, referência do sistema, etc. E eu queria que tu comentasse um pouco isso, principalmente quando da comutação de um sinal pelo outro no tocante ali, por exemplo, a um master. Claro. Como eu falei, a gente vê novos padrões sendo escritos hoje com o SEMPT, por exemplo, com um protocolo aberto para esse tipo de aplicação. Como eu mostrei aqui, o 425, o BDMI, para um corte seamless, por exemplo, garantindo baixa latência, de forma mais determinística, como montar os pacotes num roteamento, e isso já está sendo endereçado. Esses são padrões que já estão sendo apresentados como protocolos abertos SEMPT, e como eu falei, algumas soluções que a gente vê hoje no mercado, por exemplo, no caso da Grass Valley, a gente entrega, por exemplo, um roteador já com uma interface 2022, mas aquela interface é reprogramável por FPGA. Então, no futuro, você pode colocar, sim, outros protocolos trazendo benefícios para um roteamento seamless ou para um master control também seamless em cima de um protocolo IP. Assim que a gente tem visto. José Paulo, RBS TV. Tudo bem? Tudo bem. A gente percebe que está tudo convergendo para IP, e já é IP, né, em muitas emissoras. Qual é o nível de preocupação que se tem quanto à proteção de invasão por ser IP e até pelo próprio software rodar sem travar ou bloquear, de forma por algum vírus ter afetado ou pessoas terem entrado no sistema de forma indevida? Eu diria que mais e mais, utilizando camadas que são, vamos dizer, terceira, como solução como um serviço, ou plataforma como um serviço, ou infraestrutura como um serviço na nuvem, esses riscos têm que ser avaliados, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que o mercado broadcast ele tem que ser, de certa forma, um pouco conservador nessa decisão, ou seja, de como eu vou entregar esse controle para um terceiro fazer a operação, mas a gente vê sim sistemas cada vez mais robustos, porque a gente vê também uma grande competição, uma grande gama de apresentações de soluções de alto nível em soluções na nuvem. As data centers cada vez mais protegidos contra grandes sistemas cada vez mais protegidos contra invasão, com segurança, vamos dizer assim, de invasão, mas isso está sendo observado sim. Eu acho que o broadcast tem que ter essa decisão, pensando como tecnologia, no futuro, mas hoje eu já te digo que os testes, todas as aplicações que estão sendo feitas, isso já é bem seguro. Isso já é bem seguro porque, na verdade, as principais soluções, o controle disso roda num layer, por exemplo, de aplicação, mas eu digo que o mercado de broadcast procura soluções conservadoras porque, para uma transição onde ele vai integrar e entregar, obviamente, o seu próprio conteúdo numa nuvem. Então, o exemplo que eu dei, por exemplo, do playout, ele é controlado pela nuvem, mas o meu conteúdo ele é transferido pela minha rede. Então, a gente ainda vê algumas decisões um pouco conservadoras de falar, não, o conteúdo ok, eu confio, eu sei que é um sistema fechado para eu controlar isso. Até porque na ponta da cadeia eu tenho algumas soluções técnicas para, se eu perder um controle, como eu faço uma comutação automática, um changeover, esse não é o problema técnico, né? Mas a gente ainda vê algumas restrições do broadcast entregando o conteúdo dele, ou seja, o que realmente vale ali a sua receita por um serviço nuvem. Então isso a gente tem observado também como endereçar futuramente. Mas hoje eu digo que os principais data centers têm investido mais e mais em segurança também. Ok. Obrigado, pessoal. Cristiano.